Então vamos orar. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus, por mais um semestre que inicia, pelos novos alunos, ó Pai, que começam conosco essa jornada de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico, e tenho a certeza que todos eles têm no coração o desejo de te servir melhor, de servir melhor as suas igrejas, de serem, ó Deus, ferramentas mais preparadas também para o uso do Senhor e do Teu Espírito Santo. E rogamos, ó Pai, que a Tua graça nos acompanhe, ó Pai, nas aulas, nas nossas conversas, direcione as nossas brincadeiras e que tenhamos, ó Pai, momentos de profundo conhecimento, mas também momentos, ó Deus, também de alegria e também de comunhão. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um ano que começa e por mais uma turma. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu vou fazer mais ou menos o seguinte. Hoje é um dia de introduções, de apresentações, tá bom? E o que a gente vai fazer? Eu vou falar por um tempo, dando as orientações para vocês, aí eu paro, aí vocês podem fazer perguntas, vocês podem interagir, tirar as dúvidas. O que você pode fazer, eu te aconselho? Para você não perder as suas dúvidas, se você tiver papel e caneta aí, você pode usar. Aqueles que tiverem no computador, aí fica mais fácil, usa o próprio chat aqui do Google Meet e você pode deixar a pergunta aqui. Quando eu parar de falar, eu vou responder as perguntas e interagir com vocês, tá bom? Então façam isso. Ou anotem aí num caderno, aí num papel e depois perguntem, ou podem deixar a pergunta aqui no próprio chat, tá? Então a gente vai fazer essa primeira parte de apresentação da matéria, faz os questionamentos, a gente tem uma parte da primeira aula, os questionamentos, depois a gente faz a última parte da aula e a gente encerra. Como a gente fica no computador, né, muito tempo assim parado, eu não vou mirar, pelo menos agora no começo, muito a meta das 9 horas. Se de repente a gente conseguir terminar um pouquinho antes e dar um descanso, porque são 2 matérias comigo, tá bom? E eu não quero que vocês enjoem de mim muito rápido. Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Então eu vou apresentar a matéria para vocês, tá? Dizer do que o curso trata, tá? E a gente vai batendo papo e vai conversando. Então na terça-feira vocês terão 2 matérias comigo. Das 7h30 até as 9h, vocês terão a aula de Panorama do Antigo Testamento 2, tá? Tem um intervalo e depois a gente tem Panorama do Novo Testamento 2. São 2 matérias, apesar de eu ser o mesmo professor e no mesmo dia, as 2 têm tarefas separadas, as 2 têm notas separadas, são 2 matérias, tá? Então, não quero que vocês façam confusão. No primeiro período, Antigo Testamento e depois Novo Testamento. Parece muito óbvio, eu quero que vocês se acostumem comigo, porque eu sou um cara de falar coisas óbvias, tá bom? E eu não tenho, e para mim não existem perguntas bobas, tá? Mesmo que alguma coisa pareça assim, vou perguntar isso, vai parecer ridículo, pergunta. Não existe pergunta ridícula, óbvia, e às vezes você faz uma pergunta, e às vezes a pergunta você acha que é uma pergunta boba e ela não é. Tá bom? Então vamos lá. Vocês também estão entrando, a maioria de vocês, no meio do curso de Panorama. Por quê? O ano passado nós tivemos Panorama do Antigo Testamento 1 no primeiro semestre e no segundo semestre as aulas terminaram e a gente ficou fazendo as lives, né? Como vocês sabem, alguns de vocês acompanharam. E a gente está fazendo Panorama então agora do Antigo Testamento 2. Os que fizeram Panorama do Antigo Testamento 1 comigo, eles vão ter algumas vantagens, porque eles já conhecem o meu método de aula, eles já conhecem os princípios, né, que eu uso nas minhas aulas, os meus princípios de abordagem e tudo mais. Eles acabam levando, digamos assim, alguma vantagem aí nesse processo. Mas qualquer dificuldade que vocês tiverem, nos intervalos da gente ou até no grupo, pastor, não entendi, tá? Eu sou absolutamente disponível. Você pode fazer pergunta para mim, eu vou responder. Pode ser que eu não faça na hora, mas eu sempre vou responder, sempre vou tentar ajudar vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: eu, além de dar aula para vocês, eu revelo para vocês os fundamentos que eu utilizo para a abordagem da matéria.
Então, eu quero que os meus alunos saibam de onde a gente vai partir e onde a gente vai chegar, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente vai fazer isso? Existe esse documento que está aparecendo para vocês invertido, mas eu vou estar lendo para vocês e depois vocês podem acessar pelo site e quando o vídeo for gravado que eu mandar para vocês, vocês vão conseguir ver isso também. Chama ementa. Ementa, geralmente, a gente não lê ementa para aluno, mas eu gosto de ler porque nela está todos os fundamentos da matéria. Então eu vou ler a ementa agora para vocês, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Quando eu terminar de falar da ementa e das minhas explicações, eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Então, Panorama do Antigo Testamento 2 cobre do livro de Jó até o livro de Malaquias. Então vai cobrir o que a gente conhece geralmente como os livros poéticos da Bíblia e os profetas maiores e menores, tá? A parte que vai de Jó para trás, né, até ali o livro de Esther e tudo mais, e Gênesis, é Panorama do Antigo Testamento 1, que já aconteceu, e quem está fazendo o 2 agora faz o 1 depois, não vai ter prejuízo para isso. Aí tem o meu WhatsApp, que vocês já têm. Aqui está um pouco desatualizado, porque eu transformei o meu blog e o meu site, eu juntei todo o meu material naquele site que eu já mandei para vocês ontem, prjuniormartins.com.br. Ele já está com todo o meu material lá. Está precisando melhorar um pouco a qualidade de algumas postagens, porque vieram de um blog que era de graça, mas ele já está todo lá. E você tem lá um link das aulas lá, tá? De várias matérias que eu já dei aí no MISPA, tá? Já estão lá. É só procurar Panorama AT2 e Panorama NT2 e você já vai ter acesso a todo o material. Todo o meu material já está pronto e está lá. Então, o que a gente vê em Panorama do Antigo Testamento 2? Os livros poéticos, né? Já Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. A gente vê a situação política, social e religiosa pré-exílio, tá? Antes do exílio, porque é para a gente compreender os profetas. A gente vai ver literatura profética, tá? O que é um livro profético do Antigo Testamento. A gente vai ver literatura escatológica, tá? Porque livros como Ezequiel, por exemplo, no Antigo Testamento, eles são livros escatológicos. Praticamente o final de Daniel, ali já a partir do capítulo 7, versículo 28, parte B, até o final do capítulo 12, ele também é um livro escatológico, que fala do fim. A gente vai ver o exílio e a reconstrução de Jerusalém e da religiosidade judaica. Inclusive, essa matéria ela faz uma conexão com o Novo Testamento 2, com o Novo Testamento 1, que é muito importante. Vamos ver as estruturas dos livros, a compreensão das estruturas dos livros e os principais assuntos de cada livro do Antigo Testamento, obviamente de Jó até Malaquias, porque, mais uma vez, nós estamos em Panorama do Antigo Testamento 2, de Jó a Malaquias. Tá? Qual que é a didática? Né? O que a gente vai fazer? A gente vai ver a vida dos principais personagens desse bloco e um quadro geral do desenvolvimento da narrativa bíblica, que é muito importante para o meu modo de interpretar a Bíblia. A gente vai ver também quais são os principais assuntos de cada livro e um esboço genérico de cada um deles para a compreensão geral. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A minha matéria é uma matéria introdutória. A minha matéria ainda não é uma matéria teológica, mas ela é fundamental para fazer uma ponte entre o que vocês já aprenderam em suas igrejas, o que vocês já aprenderam das pesquisas que vocês fizeram até chegar aqui, o que vocês já aprenderam nas suas devocionais, nas suas leituras bíblicas, e vou fazer uma ponte para vocês irem para matérias como teologia sistemática, para quem é do curso básico, para introdução à teologia, para você estudar homilética, que é a arte de pregar, para você estudar hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, para você estudar exegese, que é você poder ver o detalhamento do texto bíblico, da narrativa bíblica e tudo mais, tá? Então, a minha matéria, ela é introdutória, mas eu vou forçar a barra de vocês um pouco também, tá? Então, eu vou dar uma forçadinha aí na barra também. As aulas elas serão expositivas, né, com a Bíblia na mão, e análise do texto propriamente dito em português para conhecimento teórico. Por que eu estou falando em português?
Porque principalmente para aqueles que são do curso avançado, vocês vão ter exegese de hebraico e vão ter exegese de grego. Mas aqui na minha aula, eu já dou umas pinceladas em muitas coisas no hebraico e no grego, tá? Para vocês compreenderem, já poderem se aprofundando. Então eu brinco, né? Eu vou beliscando as várias matérias para prepará-los. O curso, então, vai ter 3 colunas ou bases bem importantes que a gente vai analisar daqui a pouco, na primeira aula propriamente dita, que é a história, a literatura e a teologia. Essa frase é muito importante, elas são colunas do curso. Isso é conhecido na teologia como método de análise histórico-gramatical, que é usado, né, desde a igreja do Novo Testamento, tá? E que é um método até hoje. Há vários métodos de interpretação bíblica, mas o que prevalece é esse. O que isso significa história? A gente vai entender a história do livro e o contexto em que o livro foi escrito, porque são 2 situações diferentes, tá bom? Então vamos pegar, por exemplo, o livro de Jó, não entrando em Jó ainda. Jó conta a história de um período do povo de Israel, muito provavelmente muito antes de Moisés. Mas se a gente adotar a ideia de que foi Moisés que escreveu, então a gente tem uma divisão. A história de Jó aconteceu antes do ano 2200 a.C., só que Moisés, que é o escritor, escreveu por volta do ano 1450. Então, a gente tem dois panos de fundo no mesmo livro, que a gente vai analisar. Literatura é olhar o texto propriamente dito. Por quê? A Bíblia não é um texto uniforme. Há vários tipos de literatura na Bíblia. Na Bíblia você tem poesia, você tem texto didático, você tem texto de sabedoria, na Bíblia você tem profecia, na Bíblia você tem parábola, na Bíblia você tem diálogos. Então, a gente vai analisar para cada texto qual foi a linguagem que foi usada para escrever o texto, porque a linguagem usada para escrever o texto bíblico também é uma ferramenta de interpretação. A gente não analisa um texto didático, de ensino, como, por exemplo, uma carta do apóstolo Paulo, de Filipenses, por exemplo, não são as mesmas ferramentas de análise para o Salmo 2. São ferramentas diferentes, tá? Da mesma forma que, por exemplo, Filipenses capítulo 2, ele é um cântico. A gente lê como um texto doutrinário, mas ele era cantado pela igreja do primeiro século. Então, apesar dele estar dentro de um livro didático, ele vai ser analisado como um cântico doutrinário que era usado para gravar a respeito da humanidade e da divindade de Cristo. A gente vai chegar lá. E a gente vai ver a teologia de cada livro, sem fazer um aprofundamento. Teologia é uma palavra polissêmica. Ela tem várias definições. A que a gente vai adotar no nosso curso é quem é Deus em cada um dos livros e como é que é o relacionamento do homem com Deus em cada livro, tá? Quando eu falo que é uma palavra polissêmica, é porque a teologia ela pode ser histórica, a análise do pensamento humano ao longo da história. A teologia ela pode ser exegética, a interpretação de cada texto bíblico ao longo da história, ela pode ter várias teologias. Então, a gente vai preocupar mais em ver como Deus se revela em cada livro e como cada homem do livro se comportou diante desta revelação, tá bom? Então, essa é a didática, é o que a gente vai procurar. Guardem essas palavras. Método histórico-gramatical, que significa estudar a história, a literatura e a teologia. É um tripé de interpretação. Eu não vou dar aula assim, vamos ver a história do livro, agora vamos ver o modelo literário, agora vamos ver a teologia do livro. Não vai ser assim. Esses 3 conceitos eles vão estar o tempo todo permeando as nossas análises, tá? Aí vem um calendário aqui que eu já mandei para vocês, né? Um calendário um pouco mais detalhado. Os critérios de avaliação. Prestem bem atenção agora e não se assustem, tá? Como a gente está vivendo o tempo de pandemia, toda a prova do Pastor Júnior é feita com consulta. O que é uma prova com consulta? Você pode perguntar para mim? Pode. Você pode perguntar para o seu colega? Pode. Você pode perguntar para o seu pastor? Pode. Você pode consultar na internet? Pode.
Você pode ver os livros que foram indicados? Pode. Com consulta, você pode conversar com seus colegas para fazer sua prova? Pode. É geral, cada um tem que entregar a sua. Mas vocês podem fazer até juntos se vocês quiserem, tá bom? Só que aí tem um detalhe, a prova não é fácil, tá? Mas todo o conteúdo da prova ele vai estar presente nas matérias. Você não entendeu? Eu respondo para você. E você coloca nas suas palavras. É literalmente isso. Não é para ficar sofrendo. A minha prova, ela é uma revisão do conteúdo que foi dado. Tá bom? Então, eu quero que você ponha no papel o que você já viu. Pegue os vídeos que forem gravados, vai para a internet. Eu tenho um canal que tem muita coisa. Mais uma vez, eu sou disponível. Pastor, a pergunta número 7, eu não sei a resposta. Eu vou falar para você assim, a resposta é essa e essa é essa, tá no livro tal, na página tal. É desse jeito, tá bom? Bem fácil. Só que prova na minha matéria não vale também muita coisa, tá? O que eu me preocupo mais? Eu gosto de participação, mas participação inteligente, com perguntas, com a presença, com a pontualidade de vocês, com todas essas questões, tá? Principalmente quando a gente está em aula, né? Então é muito comum aluno meu que tira 10 nas duas provas e fica com 7 de média final. Porque o cara fica esquentando muita cabeça em fazer uma prova muito bem feita, só que chega atrasado, não participa, entendeu? Não mostra empolgação. Eu gosto de aluno empolgado, tá? Vocês vão ver meu jeito de dar aula aí, eu gosto de aluno empolgado, tá? Mas vamos empolgar dentro da matéria, sempre dentro do assunto, sempre dentro da matéria. Então a nota vai ser composta de 50%. Vai ser uma média ponderada, né? Vocês devem conhecer isso da escola aí quando vocês fizeram. As provas vão ter peso 1 cada uma e a participação de vocês vai ter peso 2, tá? A média para aprovação do curso é 7, médias finais entre 5 e 6 e 9. Eu vou dar um trabalho para você fazer lá no final do semestre, quando você não tiver alcançado a nota, e você vai ter que me entregar rápido para compensar a nota. E média final, abaixo de 4,9, é reprovação automática, tá? Aí eu não posso te ajudar, tá? Aí vai entrar aí a bibliografia do livro, do curso. Então eu coloquei aqui, bem revistinha de EBD, texto áudio, textos básicos. Não precisa, eu não exijo de vocês que vocês comprem livro para minha matéria. Não é obrigado. Mas se vocês quiserem comprar um livro para minha matéria, eu aconselho que vocês comprem o Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e no Novo também, do Carlos Oswaldo Pinto, tá? Ele aparece na bibliografia, que é um livro de 2008 da Ragnos. Eu uso ele em boa parte das minhas matérias, só que eu não uso só ele, tá? Aí você vai ter também o Merece Confiança no Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento, Panorama do Antigo Testamento. Então, quando você olhar a ementa, se você quiser comprar o livro, compre o do Carlos Oswaldo, que ele vai servir para você para o resto da vida. Se você quiser aumentar a sua biblioteca, compre os que estão nos textos básicos. Merece Confiança no Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento. Agora, se você quiser estudar teologia para valer, aí vai para o que está escrito aqui, textos de apoio, e compra o resto. Eu devo ter indicado aqui mais ou menos uns 20 livros. Há mais livros? Há mais livros. Tem muita coisa boa aí no mercado editorial, tá bom? Eu mesmo tenho livros, tá? Eu já estou publicando aí. Esse ano eu devo publicar já o meu 7º livro e eu já tenho alguma coisa nessa área também. O próximo livro que eu vou publicar, o 6º ou 7º, na verdade, já vai ser um comentário a respeito do livro de Salmos, tal. Então eu tenho procurado contribuir um pouquinho também aí nessa área, tá bom? Então é isso, para aqueles que acompanharam, né? Tava aí a ementa, né? Como vocês disseram que ela está invertida para vocês, eu fiz a leitura. Vamos aqui pro chat. Eu vou permitir que vocês abram aí os microfones e vamos aí para um bate-papo aí, ver o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Vamos lá, gente, pode abrir o microfone e perguntar aí. Tem alguém que tá chiando bastante aí. Pode.
Vamos lá. Não, não. Não, não. Ele faz parte do curso, né? É que ele aparece assim. Num semestre aparece Panorama do Antigo Testamento 1 e Panorama do Novo Testamento 2. E aí no semestre seguinte, o próprio seminário oferece o panorama 2, tá? Vocês estão começando pelo 2 porque o semestre passado não teve aula, né? Então, esse ano, infelizmente, a coisa vai ficar meio de ponta cabeça. Mas tudo indica, e geralmente o seminário faz assim, que vocês farão Panorama do Antigo Testamento 1 e Panorama do Novo Testamento 1 no semestre que vem, tá? Oi, pode falar. Tá. Sim. Tá. A palavra escatologia, ela é uma matéria à parte, né, dentro da teologia, mas escatom é uma palavra grega que significa fim. Então, são os livros que falam a respeito do final dos tempos. É, todo mundo sabe um deles que é Apocalipse, né? Apocalipse geralmente a gente adota como um desses livros. Mas, na verdade, você tem livros escatológicos no Antigo Testamento. Você tem trechos de Daniel que são escatológicos, você tem trechos de Ezequiel que são escatológicos, você tem trechos de Isaías que são escatológicos, tá bom? Então, a palavra escatológico quer dizer estudo do fim dos tempos ou do final das coisas. Isso, vai perguntando, sem medo, sem medo. Vamos lá, gente, os microfones estão abertos aí, vocês podem ficar à vontade. Pode falar. Esse aí é muito bom também. Tá. Sim. Dá um segundinho aqui que eu vou pegar o livro, eu acabei não pegando. Deixa eu pegar aqui na minha estante aqui, eu já trago. Só um segundo. Ó, vocês estão vendo aí? É esse livro aqui, ó. Foco e Desenvolvimento, tá? Na verdade, ele é vendido em conjunto, assim, ó. Esse verde é do Novo Testamento, né? E o marronzinho é do Antigo Testamento. Então, esse livro aqui, tá? É de um autor brasileiro falecido em 2014, que era o Carlos Oswaldo, e é o meu principal livro aqui, é o que eu mais uso. Todas as aulas estão baseadas nele? Não, não estão. Eu uso diversos materiais, uso os livros, uso coisas aqui também da internet e tal, e a gente procura enriquecer bastante aí o nosso material, tá bom? Vamos lá, gente. Vocês têm perguntas aí, dúvidas? Como é que vocês estão pensando aí? Fala, Danilo. Tá. A gente já vai. Isso daí é a primeira aula. Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta para você assim com todos os detalhes. Porque aquilo ali tem a ver com o meu método de dar aula. Mas eu quero que vocês entendam qual é a metodologia que eu estou usando para dar aula de Antigo Testamento, tá?
Legal, gente. Vou fazer que nem a gente faz na igreja, né? Na hora da assembleia. O silêncio dos irmãos, né? Faz a gente aprovar o assunto. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa. Alguém tem alguma pergunta aí? Peraí. O livro de Jó nós vamos ver. Nós vamos começar. Nós vamos começar com ele já já. Não vamos adiantar perguntas, não. Pode falar. Olha, esse, por exemplo, é da Hagnos. Hagino. Isso, isso. Agora o Renato disse pra gente aí que ele tá com dificuldade para achar. Use sites também. Use a estante virtual, que você geralmente consegue encontrar os livros usados e tudo mais. Então, pensem nisso também, tá? Tá, Renato, faz um favor pra gente. Daqui a pouco eu vou liberar o grupo da gente para vocês conversarem. Assim que você tiver contato e tiver o estoque, pode pôr no grupo, tá? O contato do cara e tudo mais, para quem tiver interesse poder comprar, tá bom? Legal. Gente, vamos lá então, vamos começar a aula. Eu vou pedir para vocês desligarem os microfones. Mais uma vez, a gente vai começar a nossa aula aí propriamente dita aí, tá? Então, eu não sei se dá para vocês, se vocês conseguem ver aí o que eu tô transmitindo, né? Mas a gente vai ver então começar com Jó, com o livro de Jó hoje. Pode falar. Tá, mas ele tá mesmo, eu não vou conseguir virar isso aqui, tá? É algum problema meu aqui de composição aqui, porque para minha gravação ele tá do lado certo. Eu vou deixar assim, eu vou ler para vocês têm acesso dele pelo site. Aí na semana que vem eu vejo o que está acontecendo aqui, tá? Alô, tá me ouvindo? Tá? Segura um pouco as pontas aí que a gente vai se ajustando aqui. Eu estou comandando aqui umas coisas aqui, eu não sei o que está acontecendo, porque para mim aqui na gravação ele tá virado. Se eu virar aqui, aí no vídeo depois para eu mandar para vocês, aí vai ficar complicado. Mas vamos lá. Então vamos, antes da gente entrar no livro de Jó propriamente dito, que o Renato já tá eufórico aí querendo falar um pouquinho dele, e o Danilo já me fez a pergunta a respeito do nosso tripé, tá? Então veja bem, o nosso curso ele está alicerçado num tripé, tá? Qual que é o tripé? História, literatura e teologia, tá? O que isso significa? Que na análise de cada um dos livros da Bíblia, dos personagens da Bíblia que a gente vai fazer a partir de hoje, nós vamos analisar a partir desses três pilares. Então, quando eu estou analisando o livro do ponto de vista da história, o que eu estou vendo? Vamos pegar o livro de Jó como exemplo, depois nós vamos entrar no livro de Jó e detalhar mais um pouco. Qual é a história de Jó? Que período que Jó viveu? Certo? Como é que era, sei lá, a economia? Como é que era a estrutura familiar? É o que você ouve até hoje, você deve ouvir na sua igreja, de estudo de contexto. A história, para mim, é o contexto. Tudo que está em torno do personagem Jó e do livro de Jó. Mas a história também, ela diz respeito ao período em que o livro foi escrito. Se a gente admitir que foi Moisés que escreveu, e existe a possibilidade de que o livro tenha sido escrito também por Salomão, depois nós vamos discutir essas possibilidades.
o ponto de vista do livro, do autor do livro, também influencia no livro. Se foi Moisés, o que ele queria com o livro? Se foi Salomão, o que ele queria com o livro? Então, a gente vai estudar tudo o que está, quando fala de história, em torno do livro. O período em que a história aconteceu e o período em que a história é contada, certo? Então, isso é que eu chamo de história, tá? Aí entra o idioma que foi escrito, o tipo de escrita, os detalhes do período que revelam a política, que revelam a economia. Então, isso é história. Muito bem. Depois nós vamos para literatura. O que é literatura? Os livros da Bíblia, eles foram escritos com um propósito. E para atingir esse propósito, os autores da Bíblia escolheram uma forma de escrevê-lo. Os livros da Bíblia não são uniformes, escritos da mesma maneira. Como eu já disse, você tem poesia, você tem narrativa, história contada, né? E aí conversou com quem, foi para lá, foi para cá, veio de lá, veio para cá. Você tem parábola, que era um método muito, muito bom, né? Que Jesus usava, muito próprio de Jesus. Mas não é só Jesus que contava parábola, você tem parábola em Ezequiel, você tem parábola em Isaías, você tem parábola em outros livros da Bíblia. Você tem cânticos na Bíblia, e não é só o livro de Salmos, que é um livro de cânticos. Você tem cânticos em Êxodo, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Você tem cântico no Novo Testamento. Você tem cântico em Romanos. Você tem cântico em Filipenses, escritos pelo apóstolo Paulo, ou que o apóstolo Paulo usou porque já faziam parte dos cânticos da igreja primitiva. Por que é importante isso? Porque quando eu conheço o contexto, a maneira como o texto foi escrito, eu também abordo o texto de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, que a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado mais para frente. Então, não se assustem com essa antecipação, mas só para dar um exemplo. A literatura judaica, ela tem uma característica muito particular quando escreve poesia, que são os paralelismos. Então, nos Salmos e em vários textos da Bíblia, aliás, há livros inteiros da Bíblia escritos no formato de paralelismos. O que isso significa? Significa que o cara ele não contou uma história literal, começando e contando cada detalhe. Ou seja, ele organiza a história para que ela atinja o impacto que ele deseja. Ele não está mentindo, ele não tá maquiando os fatos. Ele está escolhendo a melhor maneira possível como a cultura entende. Então vamos lá. Se eu chegar para vocês assim e disser assim, quem com ferro fere com ferro será ferido, o que vocês entendem? Pode abrir o microfone aí e responder. Tá ameaçando, beleza. Se eu disser para você assim, isso aí é o jeitinho brasileiro, do que eu estou falando? De corrupção, você está falando de fazer coisa errada, essas coisas, tá entendendo? Então o que acontece? Nós brasileiros temos um jeito de nos comunicarmos. O judeu, ele também tem uma forma de se comunicar através da literatura, que é usando os paralelismos. E existem diversos tipos de paralelismos. Existem os paralelismos sinônimos. Então, por exemplo, você pega um salmo e está escrito assim, o Senhor meu Deus é a minha rocha. Yahvé é o rochedo sobre o qual ponho os meus pés. São duas frases, não são? As duas querem dizer a mesma coisa, mas as duas são colocadas uma na sequência da outra para gerar um impacto, entendeu? Então, isso daí é um paralelismo. Os paralelismos são muito mais complexos do que isso, tá? Eu estou dando um exemplo bobo aqui. Existem os paralelismos que são antônimos, são contrários um do outro. Então, ele diz assim, por exemplo, o justo viverá pela fé, mas o ímpio morrerá pela sua incredulidade. Isso é um paralelismo também, no sentido antônimo, né? Ele está dizendo a mesma coisa, que a fidelidade salva e que a infidelidade te leva à perdição. Ele poderia dizer assim, a única forma do homem se salvar é pela fé em Cristo. Mas ele prefere colocar as duas frases para gerar impacto, tá? Então isso é um tipo de paralelismo.
Quando a gente fala em poesia, eu não sei qual que é o entendimento que vocês têm de poesia, mas poesia não é mentira, poesia não é enrolação, poesia não é mascaramento da realidade, a poesia é uma ferramenta para você falar da realidade, entendeu? Então você pode aqui, eu não sei quantos de vocês são casados, você pode dizer para sua esposa assim, eu te amo, tá bom, né? Mas você pode chegar para ela e dizer assim, você é o sol que iluminou a manhã da minha vida, não é? Meio meloso, né? Pode ser, né? Mas é uma forma de dizer que você a ama e de quanto ela é importante para você. Então, a poesia é uma ferramenta muito usada na Bíblia. Uma parte muito grande da Bíblia é poética, tá bom? A Bíblia é um livro muito poético. Existe uma coisa, vocês não vão ver agora, mas quando vocês verem Gênesis, o livro de Gênesis ele foi escrito também num formato de paralelismo. Então, por exemplo, no primeiro dia lá da criação, Deus cria a luz. E no quarto dia ele coloca os luminares. Tá? No segundo dia ele cria isso. E no quinto dia, então, a história ela é escrita em paralelos que se comunicam. Então, quando eu estou falando de literatura, é isso. Quando eu vou analisar uma parábola, como é que eu analiso? Quando eu analiso um cântico, como é que é? Quando é um texto doutrinário, quando é uma história, uma narrativa, como é que eu analiso? Então, a gente vai ver isso, tá? E, finalmente, a teologia. Teologia é uma coisa muito mais ampla, que eu espero que vocês cresçam, se aprofundem nela, extrapolem aqui o que o curso vai oferecer para vocês, não importa se é em 4 anos. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ainda sou estudante de teologia, então eu sou um coleguinha de seminário de vocês, eu ainda sou seminarista, eu estou estudando teologia até hoje, tá? Eu ainda tô cursando teologia, mas o pessoal já me botou para dar aula para vocês. Só que é o seguinte, tem 25 anos que eu estou estudando isso aí, 26 anos agora, ininterruptamente, tá bom? Então hoje eu estou fazendo um doutorado na área, estou quase concluindo, já entreguei minha tese, logo eu devo defender a minha tese aí na área de teologia, na área de ministério pastoral. Então eu nunca parei de estudar. Espero que isso seja algo para vocês também. Então, é algo muito grandioso e muito complexo. No nosso curso, especificamente, teologia vai ser quem é Deus no texto bíblico e como é que os homens estão se relacionando com Deus ali naquelas histórias e ali no texto bíblico, tá bom? Então, antes de entrar no livro de Jó, podem abrir os microfones aí e ver. Eu quero saber se vocês entenderam, se eu fui claro a respeito da estrutura do curso e da maneira como nós vamos abordar os livros. Podem ficar à vontade. Legal. Se você entender o que cada uma delas significa, eu já vou te dar uma dica. Você já vai conseguir responder a primeira pergunta da prova. Vamos lá, mais alguém? Obrigado pelas palavras aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Danilo, você que perguntou, ficou claro para você? Como é que tá? Tá, e já está digitado isso aí, já está no site, depois você pode pegar lá. Vamos lá. Alguém mais? Tá. Deixa eu falar para vocês. Eu vou contar uma coisa. Eu não sou um bicho de 7 cabeças e nem a matéria, tá bom? Vocês vão sofrer um impacto, tá? Aí nas primeiras aulas, mas fiquem aí, vão pedindo ajuda, vão tentando entender, que a hora que vocês entenderem o caminho da coisa, vocês vão crescer bastante e vão enriquecer bastante, tá bom? E mais uma vez, eu estou sempre disponível para vocês.
para perguntar. Perguntem tudo pelo grupo, para que outros também possam ver as perguntas que são feitas e possam ver as respostas que são dadas também, tá? Mas não assusta, não. A mudança é grande, porque aqui não é uma aula de EBD, não é? Eu não sou o pastor de vocês, eu sou professor de vocês de teologia, e eu vou forçar vocês um pouco mais, porque eu preciso entregar vocês para os outros professores com uma base boa para que eles possam trabalhar teologia substancial com vocês e vocês possam crescer e aprender bastante, tá? Então eu vou forçar um pouquinho também. Isso. Isso. A gente tem que ter cuidado, né, Renato? A gente tem os limites da gente, tem as outras matérias. Eu não entro em matéria de outro professor, eu tenho todo zelo e todo cuidado, porque eu também não quero que se metam na minha. Tá bom? A gente prepara, a gente é uma rede onde um está ajudando o outro, tá bom? É isso aí. Mais alguma pergunta? Tô vendo todo mundo muito quietinho aí. Vamos lá, gente. Eu não sei se está todo mundo ouvindo. Eu criei o grupo ainda está travado porque eu queria deixar ali as primeiras impressões. Assim que acabar essa aula, a gente vai ter um intervalo para ir para o Novo Testamento e eu vou abrir o grupo e vocês podem fazer perguntas lá sobre qualquer coisa da nossa matéria a qualquer hora do dia e da noite. E assim que eu ver, eu vou responder. Além de ser o professor de vocês, eu quero dar assistência para vocês na matéria. Então eu gostaria que tudo que vocês fossem perguntar para mim, fosse lá no grupo para todo mundo participar. Pastor, você falou na aula lá de Jó um negócio lá que ficou meio estranho. Você podia explicar de novo? Aí eu explico, mando áudio, mando material, tá bom? Eu só não quero lá no grupo do WhatsApp que vocês fiquem mandando bom dia, boa noite, vídeos de outros pastores, links de outras coisas. Agora, se for coisa da nossa matéria, pode mandar. Vi um vídeo aqui sobre o livro de Jó, muito legal, falou umas coisas aqui, pode pôr lá no grupo. Ih, achei um negócio estranho, o que vocês acham disso a respeito do livro de Provérbios? Mas também coloquem coisas à medida em que a matéria for surgindo, não se antecipem, tá bom? Vamos colocando as coisas que têm a ver com o que a gente está vendo. Podem mandar. Às vezes eu vou demorar um pouquinho para responder vocês, porque eu sou pastor, estou cuidando de gente, estou dando aula, fazendo curso online, estou fazendo um monte de coisa. Mas deixa lá, depois eu olho e respondo, tá bom? Não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, esperando eu responder, não. Já entra de sola perguntando, tá? Até o final do semestre eu estou totalmente disponível para vocês para responder as perguntas dentro da matéria, tá ok? Pode perguntar. Fala, Vitão. Tá, eu vou entrar com mais detalhes nisso, Vitor, quando a gente vê Salmos, mas O que é o paralelismo? O paralelismo é uma forma que os judeus, lá que foram usados por Deus para escrever a Bíblia, como, por exemplo, Davi, usava para compor as suas poesias. Então, hoje, por exemplo, quando você vai escrever uma poesia, existem lá os versos, existem os sonetos, existem os cânticos, e eles têm uma estrutura. Você não escreve, a gente escreve leigamente uma poesia de qualquer jeito, mas uma poesia bem feita, ela possui uma estrutura. Existe uma quantidade de palavras por verso, existe uma maneira como a estrutura de uma frase dialoga com uma outra frase, tá? Então, os salmos, por exemplo, boa parte dos salmos, eles foram escritos no formato de paralelismo, tá? Significa que você tem versículos que dialogam com outros versículos, tá? Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, muitas vezes, quando ele vai para a sequência do próximo versículo, ele está dialogando com esse próximo e fazendo paralelos, tá? Em que ele vai conversando. Agora, existem vários tipos de paralelismo, como eu dei um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui, como eu disse aqui, né? O justo viverá pela fé. É uma frase, tá ali. E o ímpio morrerá pela sua infidelidade.
A gente vê as duas frases como duas frases independentes? Não. Dentro da literatura judaica, essas duas frases, elas estão, na verdade, dizendo a mesma coisa por oposição. Quer dizer, se você segue a Deus, você vai se dar bem. Se você não segue a Deus, você vai se dar mal. Ele poderia dizer isso numa frase só. A única maneira de ter a salvação é vivendo pela fé. Mas ele prefere também dizer que o ímpio, pela sua infidelidade, perecerá e morrerá. Então, o judeu ele faz muito isso, de repetir as coisas de uma maneira diferente, como forma de memorizar, tá? E no hebraico, muitas vezes essas frases elas são muito equilibradas. Às vezes elas têm exatamente o mesmo número de letras, o mesmo número de palavras. Elas cabem dentro do mesmo ritmo de fala, dentro do mesmo ritmo de cadência. Eu vou dar depois para vocês aí vários, quando a gente vê Salmos principalmente, vários exemplos desses paralelismos. Mas deu para entender mais ou menos aí para começar? Tá? Então a gente vai entrar na maneira como o autor escreveu o texto, entender por que ele escreveu daquele jeito, porque isso vai ajudar a gente a entender o texto melhor. Por quê? A gente que é ocidental, a gente está acostumado com uma escrita linear. Eu vou dar outro exemplo para você. Eu vou te contar um pouquinho da minha história rapidinho aqui. Meu nome é José Martins Júnior. Eu nasci em 1974. O meu pai e a minha mãe se chamavam José e Antônia e eram mineiros. Eu nasci em São Paulo e fui criado em São Paulo. Eu estou contando a história linearmente. Aos 4 anos de idade, eu fui para a escola. Meu pai tinha condições e eu estudei numa escola particular a minha vida inteira. Aos 15 anos, eu fui fazer um curso técnico. Então, eu vou contando a minha história de maneira linear. A Bíblia, ela não é muitas vezes, os textos não são escritos de maneira linear. Eu escolho um foco da minha vida e aí eu começo a fazer os assuntos girarem em torno. Então, eu poderia te contar a história assim, Vitor. Vitor, eu sou pastor batista há quase 22 anos. E para me tornar pastor batista, Deus me deu uma família que me cuidou muito bem de mim, contra a qual eu me revoltei, e na minha adolescência eu caí no mundo das drogas. E por tentar me livrar das drogas, eu encontrei solução para a minha vida em Cristo, da primeira vez que eu fui para a igreja. Então, olha só, eu não estou contando a minha história linearmente, eu estou contando a história a partir da perspectiva da minha vida como pastor hoje. E os assuntos eles ficam girando em torno desse ponto central. Então tem muito texto na Bíblia que é escrito assim. A gente lê linearmente, mas o autor ele está com uma história na mente e ele vem preenchendo os detalhes, as informações e ajudando você a construir a história. Mas isso aí eu vou ajudar vocês, não em tudo, tá? Mas a entender esses detalhes, tá, Vitor? Mais um exemplo aí para você entender. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos ir para Jó. O silêncio dos irmãos dá como respondida aí as questões aí, né? Então vamos para o livro de Jó. Então o livro de Jó, a gente está vendo aí, né? Está analisando aí a questão. Ele faz parte de um bloco de livros chamados de escritos poéticos. E olha que interessante, o livro de Jó, ele foi praticamente todo ele escrito no formato de diálogo, tá? Então isso é muito importante. O livro de Jó conta uma história, no começo ele fala do Jó, de como ele perdeu todas as suas coisas, de como ele ficou doente, mas ali a partir do capítulo 3 até o capítulo 42 são conversas, tá? Então ele vai ter conversa com seus 3 amigos, tá? O Elifaz, o Bildad e o Eliú. Depois ele vai ter uma conversa com um rapaz jovem que vai aparecer lá. E ele termina numa conversa com Deus, tá? Então a primeira coisa que a gente já está vendo é o formato literário do livro de Jó. O livro de Jó, ele foi escrito no formato de diálogo, tá? Faz parte do curso de Antigo Testamento 1, mas eu quero dar uma pequena informação aqui. O Antigo Testamento,
ele tem duas estruturas diferentes. A estrutura que a gente usa aqui no Ocidente, que é a Bíblia que você tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois você começa com uma sequência de livros que está ali em Josué e que vai até Esther, que nós chamamos de livros históricos, certo? Depois começa entre Jó e vai até Cânticos dos Cânticos, e a gente chama de livros poéticos. Depois a gente tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, que a gente chama de profetas maiores. E depois a gente tem uma divisão final composta por 12 livros, que começam com Oséias e terminam com Malaquias, e que a gente chama de profetas menores. A Bíblia hebraica, ela é dividida de uma forma diferente. Prestem bastante atenção. Ela possui, na verdade, apenas 22 livros. Significa que ela tem menos livros do que a Bíblia? Não. Acontece que ela tem divisões diferentes. Então, por exemplo, os livros dos reis e das crônicas formam um livro só. Os 12 profetas menores, eles são um livro só. Não são 12 livros separados, eles são todos juntos, unidos, como se fossem um livro só. Então isso faz com que a quantidade de livros seja condensada. Mas a quantidade de texto, o tamanho do texto é exatamente igual. Porém, entretanto, todavia, não obstante, a Bíblia hebraica ela não tem as divisões de Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Ela está dividida em a lei, os profetas e os escritos, tá? Então a lei, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, tá? Os profetas são muito diferentes dos nossos, porque, por exemplo, para os judeus, Josué é um profeta. Isso é matéria de Antigo Testamento 1, tá? Eu só estou adiantando para vocês. E os outros livros, eles entram como os escritos, que entram livros de história, entram também os livros poéticos. Então, na nossa divisão, na divisão ocidental, a gente encara Jó como um livro poético. E dentro da literatura judaica, da divisão judaica do Antigo Testamento, ele é conhecido como um dos escritos, tá bom? Vamos lá. Ele pode ter sido escrito por Moisés, tá? Então, Moisés, só situando Moisés. Moisés viveu ali por volta do século XV a.C., 1400 e alguma coisa antes de Cristo, tá? O livro de Jó conta a história de um homem que provavelmente viveu antes de Abraão. E Abraão viveu em torno do ano 2200 anos antes de Cristo, tá? Então, vamos lá, fazer uma distinção entre o momento em que o livro é escrito e o momento em que a história está sendo narrada, tá? Ou traduzido de um original aramaico mais antigo. Aí, no caso, o próprio Moisés, por exemplo, poderia ter traduzido esse livro. Então, ele já fazia parte da cultura hebraica, eles já conheciam a história de Jó, e aí Moisés poderia ter, digamos assim, traduzido o livro. Sua teologia retributiva o coloca no período patriarcal. Agora nós vamos entrar num detalhe aqui, teológico. Vão anotando as dúvidas aí se surgirem. O que é a teologia retributiva? Isso é uma questão de interpretação do Antigo Testamento que é bastante importante. Se você olhar o livro de Jó e olhar as conversas que os amigos de Jó têm com Jó, eles ficam o tempo inteiro culpando Jó de algum erro que Jó cometeu para estar sofrendo daquele jeito. Só que o próprio Deus fala para Satanás o seguinte: vocês viram meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem direito, não é? Jó é um homem perfeito. Você vai falar, pastor, mas não existe, todos são pecadores. Eu sei, Jó tinha lá os seus defeitos, só que a Bíblia não diz quais são. Ele era um homem completamente íntegro, fiel a Deus. Se ele tinha algum defeito, ele vai revelar lá no capítulo 42, quando ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Faltava nele essa profundidade de comunhão que o sofrimento deu para ele.
Mas a gente pode classificar Jó como um homem perfeito. Tá? A gente olha em livros como Ezequiel e Daniel, o próprio Deus dizendo assim, agora vocês estão indo para o exílio, mas nem que Jó orasse, eu ouviria. Para você ver como é que Jó é um homem em alta conta diante de Deus. Então, o livro de Jó mostra que o sofrimento de Jó não aconteceu em virtude de algum pecado, crime ou desvio de Jó. O livro de Jó mostra que muitas vezes o sofrimento humano, no caso de Jó especificamente, vem por uma guerra espiritual que existe entre Deus e o diabo, e naquele caso sobrou para o coitado do Jó. Então, quando eu falo dessa ética retributiva, existiram períodos, e ainda existem períodos na história de Israel e até do povo de Deus, em que as pessoas fazem essa matemática simples. Se está se dando bem, é porque Deus está abençoando. Se está se dando mal, é porque cometeu algum pecado. Só que a Bíblia mostra, e Jesus também reforça esse ensinamento no Novo Testamento, que a lógica espiritual não é assim matemática. Ou seja, as pessoas que fazem as coisas certas sofrem também. E as pessoas que andam nos maus caminhos, muitas vezes prosperam. Vou dar um exemplo para vocês, o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Asaf diz assim, eu pequei, quase abandonei a Deus porque eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios. E eu sendo um homem fiel, olha a vida que eu estou levando. É um caso. Jesus responde para os discípulos dele em certa oportunidade. Isso está acontecendo com ele, não foi nem porque ele pecou, nem porque os seus pais pecaram, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Tá? Quando você olha a vida dos apóstolos, a vida de Paulo, quem duvida da integridade do apóstolo Paulo, da sua espiritualidade? Ninguém pode duvidar. Mas a vida do apóstolo Paulo é uma vida marcada por dor e por sofrimento. Então, olha só, a gente já tem no Antigo Testamento um livro que discute isso, mostrando que gente boa sofre. Tá? Então, ele pode ter sido escrito num período onde essa ética retributiva ela já estava muito bem estabelecida, e esse livro ele surge para mostrar que muitas vezes tem gente fiel que sofre, e foi o caso de Jó. Tá? Então isso aí, irmãos, é uma questão teológica bastante importante. Tá? Algumas questões discutíveis de composição o colocam no período salomônico, ou no período de Salomão. Quais questões muitas vezes de composição? Palavras que são usadas. No período de Salomão, a gente vai ver isso aí um pouquinho depois de novo, ou vamos ver, na verdade, essa ética retributiva também era bem forte, então ele pode responder muito bem ao período que Salomão viveu. O livro de Jó é um dos livros mais desafiadores do ponto de vista da tradução bíblica, porque ele possui cerca de 100 expressões hebraicas que só existem no livro de Jó e que não aparecem em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, e nem do Novo, obviamente, e que não se encontram também nas literaturas antigas. Por exemplo, no capítulo 6, você tem lá ele falando de que a vida se tornou algo sem sabor, da mesma maneira como são as claras de ovos. No texto bíblico da gente está traduzido como clara de ovo, mas não se tem muita certeza se aquela expressão é exatamente clara de ovo. Aí você vai falar assim, pastor, mas 100 palavras? Sim, mas são 100 palavras que não prejudicam a nossa compreensão do livro e nem da mensagem, e cuja tradução, que foi feita para o português, ela se encaixa muito bem dentro do contexto. Então, não é motivo para você se preocupar, mas é uma informação boa para que vocês tenham. Quando vocês forem estudar hebraico, muito provavelmente o professor vai trazer mais um pouquinho disso. Então, a mensagem e a forma do livro estão intimamente ligados. Ou seja, Jó está o tempo todo participando de um diálogo onde ele se defende e em que ele é o tempo todo acusado. Então, você tem que ler o livro de Jó sabendo isso. É um diálogo em que Jó está o tempo todo se defendendo e sendo acusado pelos seus 3 amigos principais e por aquele jovem que aparece mais tardiamente na conversa. Então é um diálogo. Então aparece bem assim, um fala, Jó responde, outro fala, Jó responde, outro fala, Jó responde. Só que cada um desses amigos
representa também um ponto de vista da vida e da teologia diferente. A gente vai ver isso aí já já. Então vamos lá. O autor do livro de Jó, e é por isso que a gente coloca o livro de Jó nas mãos de Moisés ou nas mãos de Salomão, é um erudito. Então, é um texto muito rico do ponto de vista hebraico, é muito rico de símbolos e de figuras de linguagem, tá? Então, assim, pastor, a gente tem textos na Bíblia que são textos, assim, pobres do ponto de vista literário, escrito por homens muito simples? Sim, nós temos, né? Nós temos textos assim no Antigo Testamento, como, sei lá, o livro de Amós, como talvez o livro de Malaquias. A gente tem livros com uma linguagem muito simples, como as cartas de Pedro, tá? E temos livros escritos debaixo de uma riqueza muito grande, porque foram homens cultos usados por Deus e que usaram toda a sua cultura na sua pena ali, né? na hora de escrever, tá? Então, o livro de Jó vai ter isso. 2 desafios do livro de Jó são o papel de Satanás, ou seja, Satanás, ele se encontra com Deus e eles conversam, e ele recebe a autorização de Deus para tocar a vida de um servo dele e quase destruí-lo, né? Acontece em 2 momentos, destrói tudo que ele tem. Depois Deus autoriza que Satanás toque inclusive o corpo de Moisés, de Jó, mas não o mate. Vocês sabem disso. Vai lá, pode deixá-lo doente, ele não vai blasfemar, mas não o mate. E também o uso de elementos mitológicos, como o Behemoth e o Leviatã. Eu vou trazer aqui depois aqui, ó, lá no slide, eu não sei se dá para vocês verem. Esse, apesar de estar invertido aí, eu acho que vocês conseguem enxergar, né? O Behemoth e o Leviatã seriam figuras mais ou menos assim. Mas muitos costumam dizer que talvez o Behemoth e o Leviatã podem ser talvez um jacaré ou um crocodilo, né, que é um jacaré super grande, e o Behemoth poderia ser um rinoceronte, mas são figuras sobre as quais a gente tem dúvida exatamente de que animais se tratam. Alguns intérpretes do Antigo Testamento, e principalmente aqueles da teoria da Terra Nova. O que é a teoria da Terra Nova? Se vocês nunca ouviram falar, eu vou explicar rapidamente. Então, a partir do Darwin, a ciência, né, entre aspas, ela afirmou que a Terra possui 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de anos. E isso é uma teoria, tá? Você tem, inclusive dentro da academia científica, muitos homens que defendem a ideia da Terra Nova, ou seja, de que a Terra, do que existe, esse solo onde a gente está pisando, tem entre 6 mil e 10 mil anos. Não entre 6 bilhões e 10 bilhões de anos, mas entre 6 mil e 10 mil anos. O que bateria bastante com os registros bíblicos. Então, os defensores da Terra Nova defendem a ideia que, por exemplo, esse personagem Jó viveu com os dinossauros, tá? Então, se você pegar homens como o Adalto Lourenço, se vocês pegarem homens como Marcos Eberlin, que a gente até entrevistou, né? Tivemos uma entrevista com ele bem legal pelo canal do Seminário, eu participei da entrevista também. Eles defendem a ideia da Terra Nova, e há hoje dados científicos que mostram que talvez os dinossauros não sejam assim tão velhos e tão antigos, porque já se encontrou, por exemplo, dinossauros com tecido mole, coisas desse tipo. Então, os que defendem a ideia da Terra Nova defendem também que Jó viveu entre os dinossauros e que essas duas criaturas, né, que eles chamam aqui de Behemoth e Leviatã, que aparecem no capítulo 40, de 15 a 24, e do 41, de 3 a 14, seriam dinossauros que não existem mais. Ou a possibilidade de que seja uma descrição de uma espécie de crocodilo e também de um rinoceronte, porque bateria, né, a grandeza de um dentro das águas, o outro, o seu casco duro, a sua força, a sua grandeza e tudo mais. Tá bom? Jó, dentro do seu livro, ele tem um texto que a gente chama de um texto desafiador. Qual é o texto desafiador? Se você tiver com a Bíblia aí, você pode abrir o capítulo 19, os versículos de 25 a 27, tá? Por quê? Porque ele trata de uma possibilidade de uma ressurreição
literal. Se você não está com a Bíblia, eu vou abrir aqui e vou ler para você, tá? Só um segundinho aqui. Eu estou com o ventilador ligado aqui, as folhas estão voando. Jó 19, de 25 a 27, diz assim. Olha que interessante. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devias dizer? Por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Olha que interessante, porque ele está falando aqui de uma possibilidade de um encontro com Deus, de um juízo até pós-mortem, né? após a morte, e até uma possibilidade de uma ressurreição literal. O conceito da ressurreição corporal está muito desenvolvido no Novo Testamento, tá? E quando você vê textos como esse no livro de Jó, sendo um livro tão antigo, eles vão mostrar para a gente, né, a questão da inspiração divina e tudo mais. Não aceitar algo tão grandioso de um homem antigo é comum aos que pensam na religião de Israel como uma religião evolutiva. Olha uma coisa que é bastante importante vocês saberem. O homem crescer no seu entendimento não significa que Deus cresce no seu entendimento. Ou seja, Deus já tem toda a sua verdade, todo o seu plano estabelecido desde a antiguidade. E ele vem desenvolvendo o seu plano de salvação na vida do homem para que o homem tenha entendimento do que está acontecendo. Então é o seguinte, a ideia de ressurreição já existia no coração de Deus no tempo de Jó? Sim. Se os homens tinham condição de entender aquilo naquela época ou não, é outra coisa. Há intérpretes do Antigo Testamento que dizem que, na verdade, a teologia do Antigo Testamento foi se desenvolvendo à medida em que a história ia acontecendo, como se fossem os homens que fossem criando e desenvolvendo os conceitos. E isso é uma ideia que a gente não defende. O que a gente defende é que Deus vai revelando aos poucos as suas verdades eternas. E num texto como esse de Jó, no capítulo 19, os versos de 25 a 27, ele já deu um lampejo para aquele homem entender que existia a possibilidade da vida após a morte, de um juízo e até da ressurreição do corpo, tá? Então, o propósito também do livro, ainda que não responda o porquê do sofrimento dos justos, porque o livro de Jó não responde por que os justos sofrem, tá? Deus faz um monte de perguntas para Jó no começo do livro. Quem foi que fez os céus? Quem é que conhece as estrelas pelo nome? Eu gosto tanto disso, eu acho isso tão bonito. Quem foi que criou o Bemote? Quem foi que criou o Leviatã? Quem é que dá chuva a seu tempo? Ele só está dizendo assim, Jó, quem manda na história, quem manda em tudo sou eu. E não diz para Jó por que Jó sofreu. A gente sabe do sofrimento de Jó, que foi uma luta ali entre Deus e o diabo, mas Jó morreu sem saber, tá? Mas ele ensina para nós como é que os justos verdadeiros vivem quando sofrem. E que muitas vezes, nem mesmo aos justos, Deus responde os motivos das suas inquietações. Mas o maior de tudo foi o seguinte, Deus desafiou Satanás através da fidelidade de Jó. Em outras palavras, o que estava em jogo era o seguinte, Jó é um homem justo, é um homem honesto, é um homem que te serve, porque você abençoou ele, deu para ele tudo. Tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar. Deus conhecia o coração de Jó e disse, vai lá e toca em tudo que ele tem. E o que aconteceu? Jó não blasfemou. Lembra do desafio da mulher dele? Blasfema de Deus e morre porque ela estava vendo sofrimento. E o que Jó fez? Ele blasfemou? Não, ele não blasfemou. Então, naquela briga, quem ganhou? Foi Deus quem ganhou. O que ficou provado para o diabo, ou o que fica provado para o diabo no livro de Jó? Que o homem pode amar a Deus de verdade e pode servir a Deus de verdade, pode ser fiel a Deus de verdade. Ou seja, Deus não consegue, não manipula os seres humanos para que o amem. Então, o livro de Jó mostra uma derrota muito grande do diabo,
no que diz respeito à fidelidade verdadeira dos homens e dos servos de Deus. Tá? Vamos lá. Eu vou pegar mais essa parte aqui da divisão do livro, que é muito importante, que tem a ver com a literatura. O livro de Jó, ele pode ser dividido em 3 grandes partes, e todas elas começando com T, tá bom? Então, os capítulos 1 e 2, a tragédia de Jó, que foi a perda dos seus bens materiais e da sua saúde. O trauma de Jó, capítulo 3, até o 42:6, que é a maior parte, que é ele lutando com os seus amigos e até Deus ali pegando no pé dele. E, finalmente, o finalzinho, capítulo 42, do 7 a 17, quando ele tem a restituição de tudo aquilo que ele perdeu multiplicado. Tá bom? Então vamos lá, gente. Ainda tem mais coisas sobre o livro de Jó, mas para não alongar muito, eu quero autorizar vocês aí a abrirem os microfones para a gente poder discutir essa primeira parte. Não hoje, tá? Eu vou terminar respondendo as perguntas de vocês, batendo um papo sobre o livro, mas a gente ainda vai ver detalhes do livro, tá? Da teologia, das conversas deles com os amigos. Vamos ficar por hoje com essa introdução. Vamos lá, fiquem à vontade. Podem abrir seus microfones e as perguntas que vocês tiverem. Vamos bater um papo sobre o livro de Jó aí, antes ainda de entrar nos detalhes do livro, que a gente vai fazer isso na semana que vem. Vamos lá. Sim. Sim. Então, essa história, né? Quando a gente fala, a gente trabalha com o conceito de revelação. Tá? O que é conceito de revelação? Deus inspirou alguém para escrever essa história de uma forma misteriosa, não é psicografado, não é nada, e essa história veio ao nosso conhecimento. Tá? Alguns, negando essa possibilidade, acreditam que o livro de Jó é só uma história criada dentro da cultura hebraica para justificar uma teologia diferente da teologia retributiva. Mas eu particularmente acredito no conceito da inspiração divina, da revelação divina no coração do seu servo a respeito de coisas espirituais, que é o que acontece na Bíblia. A gente sabe da Bíblia a respeito do céu, a gente sabe da Bíblia a respeito da vida após a morte, e a única maneira da gente saber essas coisas é ele colocando essa verdade no coração de alguns homens específicos que ele levantou ao longo da história para que essas verdades chegassem a nós. Exato. Vamos lá, gente, fiquem à vontade. Vamos fazer um bate-papo final aí. O livro de Jó não terminou, nós vamos entrar na estrutura dele ainda, discutindo os detalhes. Mas como hoje teve toda a apresentação e tudo mais, a gente vai terminar na aula que vem. Na aula que vem é semana que vem, tá? Oi, pode falar. As duas coisas e mais algumas, tá? Então vamos lá. É lógico que o diabo tinha também a intenção de destruir a vida de Jó, porque destruir a vida de Jó era uma forma também de dar uma baixa no exército de Deus. Então ele mirou em Jó para acabar com Jó. Mas acima disso, você tem ali uma disputa entre Deus e o diabo pelo coração humano. Porque a questão da conversa de Deus e o diabo veja, ele é desse jeito fiel, te oferece sacrifícios, ora pelos filhos, é todo honesto e todo direito, porque você o cercou de bens.
Se você tirar dele o que ele tem, ele vai blasfemar de você. Ele vai blasfemar do Senhor. E o que aconteceu? Deus autorizou Satanás tirar tudo de Jó e Jó não blasfemou. Então, o que fica provado no final do livro de Jó? De que o homem pode amar a Deus de todo o seu coração voluntariamente. O homem não é um boneco, não é um objeto nas mãos de Deus. Ainda mais no sofrimento. Vamos lá. Sim, existe a possibilidade. Aí o livro teria sido escrito, como eu disse, no período patriarcal, num aramaico bem antigo, que inclusive justificaria aquelas 100 palavras que são difíceis de traduzir. Então, ou Jó, ou alguém no período patriarcal, ou Moisés, ou Salomão. Tá correto. Eu li agora na ARC, Almeida Revista e Corrigida, mas eu tenho preferência por usar a NVT, tá? A nova versão transformadora. Pode falar. Uhum. Tá, na verdade, a gente tem 3, né? A gente teria, assim, um autor qualquer que poderia ser até Jó, no período patriarcal, Moisés e Salomão. Então a gente tem vários motivos que permeiam a motivação para escrever o texto. Você não precisa estar necessariamente vivendo um momento historicamente necessário para escrever um livro, porque a história de Jó, não é? Digamos que ele não tenha sido escrito no período patriarcal, essa história ela veio da tradição oral, ela veio através talvez até escrito num aramaico mais antigo, numa linguagem mais antiga, e aí ela pode ter sido traduzida por Moisés, porque ela faz parte da história do povo hebreu. Não se esqueça que Moisés também é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que narra toda a saga, e ele contou também a história da criação, então ele voltou a história mais atrás. Então ele tem um propósito aí, digamos assim, intelectual, de munir o povo de Deus das suas histórias, da sua tradição. Ele tem um propósito espiritual de contar a história da criação, do relacionamento do homem com Deus. Ele tem um propósito teológico, que é narrar a maneira como Deus sempre lidou com o ser humano. Então ele estaria assim justificado por tomar nota do livro de Jó por vários motivos. Se você olhar, olha só que interessante, o livro de Jó, como ele contraria a ética retributiva, você pode fazer a leitura do livro de Jó com o livro de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes também, ele fala disso. Ele fala da loucura da vida, da vaidade da vida. Então ele diz assim, eu vi o justo morrer jovem e vi o ímpio morrer farto de dias, com a sua família viva, saudável, ganhando dinheiro, morando em mansão. E ele percebe assim, a vida é muito louca. Então o que sobra para a gente? Temer a Deus e fazer a sua vontade. Então se você colocar o livro de Jó nas mãos, na escrita de Salomão, também está muito justificado,
Porque esse tipo de preocupação com uma teologia retributiva, que é ruim, também estava no coração do próprio Salomão. Salomão também tinha essa preocupação, tá? Não sei se eu te respondi aí mais ou menos para justificar. Tá, eu vou dar uma opinião para vocês. A minha opinião é a seguinte: a minha opinião é de que o livro de Jó é um livro bem antigo, que já circulava desde o tempo dos patriarcas. Eu nem acredito que tenha sido Jó que realmente escreveu. Provavelmente ele narrou essa história para alguém. Esse livro começou a circular num aramaico assim bastante antigo, e depois Moisés foi o cara que oficializou esse texto dentro da tradição dos judeus e transformou esse livro num livro conhecido e que veio já no tempo de Moisés a fazer parte do cânon bíblico, exatamente por causa das dificuldades de linguagem e de tradução, tá? Então eu acredito que ele é um livro bem antigo e que ele não foi escrito por Moisés e não foi escrito, obviamente, por Salomão, que vem bem depois, mas foi Moisés que foi o cara responsável por popularizar esse livro e colocar esse livro dentro do cânon do Antigo Testamento. Essa é a minha opinião, tá bom? Mas aí eu dei para vocês as opiniões que vocês vão encontrar nos vários livros por aí. Pode falar. O que diz lá? Isso, claro. Eu li todos, né? Eu li vários. Então, eu faço uma coleta. Sim. Eu faço uma coleta porque vocês estão num curso de teologia. Aqui a gente trabalha hipóteses e a gente tenta chegar a uma conclusão. A gente não é assim no púlpito. O púlpito é lugar de certezas. Você não leva dúvida para o púlpito. Para o púlpito você leva certezas. Aqui é um curso de teologia, então eu vou trabalhar sempre com vocês as teorias e vou fazer como eu fiz agora. Eu vou dar para vocês aí a minha opinião. Então, quando você lê o livro, você vai encontrar todas essas possibilidades aí. Pode? Sim. Sim. Sim, sim, com o dilúvio. Sim. Tá. Sim. Sim, a gente vai ver isso, né? Um personagem parecido com esse, ele tá dentro dos escritos babilônicos também, tá? Que são os documentos de Mari. Os documentos de Mari é que já passou muito tempo, mas a gente deu uma olhadinha neles, a gente comentou neles também no Panorama do Antigo Testamento 1. Então os alunos novos aí não se assustem, tá? Quando vocês forem fazer Panorama do Antigo Testamento 1, vocês vão ver os documentos de Mari, vocês vão ver também a questão do Akhenaten, do Tutankhamon, de todas essas coisas, só que a gente vê em Panorama 1. Mas é isso aí, Renato, perfeito. Gente, é isso aí, deu o nosso horário, são 9 horas. Não encerramos ainda o livro de Jó, mas nós vamos encerrar a aula e daqui uns 15 minutos eu vou abrir novamente aqui a sala para a gente falar sobre o Novo Testamento, tá bom? Então aproveite o tempo aí para tomar um cafezinho, tomar uma água, dar um pulinho aí no banheiro. Vamos usar o mesmo link, tá bom?
Esse mesmo link que está no grupo, daqui 15 minutos a gente abre a sala novamente, tá bom? Oi. Eu posso manter ela aberta, não tem problema não. Tá. Vamos fazer assim então? Boa ideia, tá bom? Então marquem no relógio de vocês aí uns 15 minutinhos, 9h15, e a gente volta às 9h15, pode ser? Dá um joinha aí, se vocês estão concordando, hein? Tá bom, beijo. Um beijo no coração de vocês, nos encontramos daqui 15 minutos.